Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal, é um prazer recebê-la aqui. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like e também participasse aí nos comentários. Eu quero fazer uma pergunta hoje, o tema do nosso vídeo é uma pergunta. Toda verdade é relativa? Pessoal, há muita confusão nesse mundo globalizado na pós-modernidade. E a pergunta que fica na mente de muitas pessoas é se a verdade é apenas uma preferência pessoal ou se ela é simplesmente verdade. Provavelmente você já ouviu alguém dizer, bem, isso pode ser verdade para você, mas não é para mim. Embora essa seja uma frase usada com frequência, a gente deve se perguntar se é possível que a verdade exista apenas para a pessoa que nela acredita. Algo pode ser verdade para uma pessoa e não ser para outra pessoa, para o grupo da verdade relativa, ou seja, depende do que você crê. A palavra de Deus não é verdade absoluta. A palavra de Deus depende de como você enxerga. Para Caio Fábio, você precisa perguntar se o que o texto bíblico diz, Jesus disse. Se Jesus não disse o que está escrito no texto, não aceite como verdade absoluta. O que Paulo escreveu combina com o que Jesus disse? Jesus disse o que Paulo escreveu? Se Jesus não disse as palavras que Paulo usou, descarta. Ele esqueceu que Jesus disse que o Espírito Santo guiaria os apóstolos em toda a verdade. Jesus disse que o Espírito Santo daria revelações adicionais aos apóstolos para a edificação da igreja. Apóstolos estes que o próprio Jesus os chamou pessoalmente e lhes transmitiu a sua verdade tanto fisicamente entre eles, quanto pela pessoa do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. O ex-cantor gospel J.A. esses dias disse que não tem como enxergar Deus pelo que está escrito. É inadmissível crer em Deus como ele é apresentado nas páginas da Bíblia Sagrada. Para ele, o que a Bíblia diz sobre Deus não é verdade absoluta. Depende da nossa interpretação, pois a verdadeira voz de Deus é aquela que diz: vá, viva, seja feliz. Olha como eles relativizam a verdade. A verdade absoluta deles é que não há verdade absoluta. Então, se não há verdade absoluta, a verdade deles, relativa, é uma mentira. Deixa eu tentar esclarecer a confusão. Por trás dessa frase de que a verdade só é verdade se você crê nisso, há uma confusão enraizada entre o que é verdade e o que é crença. Todos nós temos direito à crença, às próprias crenças, pelo menos em países livres. Mas isso não significa que cada um de nós tenhamos nossas próprias verdades. A verdade independe de nossas crenças. Crenças, por outro lado, são necessariamente pessoais. Mas quando eu considero a natureza da verdade, não faz sentido dizer que algo é verdade para você e não para mim. Por exemplo, imagine que você e seu amigo encontrem uma maçã verde sobre a mesa. O seu amigo acredita que por dentro a fruta está podre e cheia de bichos. Mas você, por sua vez, acredita que ela está crocante, sem bicho e não está podre. Suas crenças divergentes sobre a maçã podem criar duas verdades distintas, defendidas como realidade? A única forma de resolver o dilema é fatiar a maçã e verificar a maçã por dentro. Então vocês terão condições de descobrir a verdade sobre a maçã, se a fruta tem bichos ou não. No momento em que a maçã é fatiada, a verdade é revelada e as falsas crenças são expostas. A verdade sobre a maçã não depende das suas crenças a respeito delas ou a respeito dela. O mesmo acontece quando se trata de verdades morais. Deus e sua palavra se tornam o padrão do que é moralmente verdadeiro ou não, porque as verdades morais derivam do caráter de Deus. Assim, embora as verdades morais não sejam passíveis de consideração como assunto pessoal ou subjetivo, as crenças são. Crenças pessoais podem equivaler ao que algumas pessoas chamam de convicções pessoais. Por exemplo,
No livro de Romanos, capítulo de número 14, o apóstolo Paulo abordou o fato de que alguns seguidores de Cristo judeus estavam em conflito a respeito do que fazer quanto às restrições alimentícias, sobre o que comer, dias de festas a observar, o dia de descanso semanal ou sábado. Aí ele disse, Romanos 14, a partir do 2. Algumas pessoas creem que podem comer de tudo, crença, tá vendo? Mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Tem uma crença limitada. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verdura e legume não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. É o nosso irmão em Cristo. Algumas pessoas pensam, lembra que eu disse que crença pode se assemelhar à convicção? Algumas pessoas, versículo 5, pensam que certos dias são mais importantes do que outros. A minha avó pensava que o domingo era mais importante que os outros dias. Muitos de nós pensamos que o domingo é mais importante que os outros dias. Vestimos a melhor roupa no culto de domingo. Jejuamos no domingo. Comemoramos a ceia no domingo, até porque o Novo Testamento deixa claras evidências de que é o dia do Senhor. Porém, olha o que Paulo diz. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que os dias são iguais. Eu, pelo menos pessoalmente falando, todos os dias para mim é um dia de descanso em Cristo, ou seja, Cristo é minha paz, Cristo é minha esperança, Cristo é minha força. Todos os dias você pode pedir que Ele te dê paz. Todos os dias para Cristo é sagrado. Ele separa o nosso dia com a sua presença, ou nós separamos um momento no dia para adorar, para cultuar, para ler Bíblia. Na Bahia, nossos pais chamavam isso de culto doméstico. Hoje se chama de devocional, momento com Deus, café com Deus, bom dia Espírito Santo, e aí vai. Mas olha como Paulo continua. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Deus pode falar qualquer dia, Deus pode bradar qualquer dia, Deus pode ensinar qualquer dia. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. 6. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar a Deus. Os nossos irmãos adventistas honram Deus guardando o sábado. Ok, mas se você estabelece isso como regra para a salvação, é heresia. Se você estabelece o sábado como necessário para receber a vida eterna, você está pecando contra a Escritura Sagrada. Mas se você separa aquele dia para estar em família, para cultuar o Senhor, tudo bem. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Eu gosto do que Paulo diz no versículo 10. Se você só come verduras e legumes, condena seu irmão? Por que você que come de tudo despreza seu irmão que só come verduras? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele, e cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. A verdade é que um dia todos nós prestaremos conta diante do Senhor. Agora, nossas crenças devem ser separadas daquilo que é verdade absoluta. As várias crenças aqui nesse texto eu posso comer de tudo. Outro acredita que pode comer apenas algumas coisas. Um outro crê que todos os dias você pode invocar a Deus, cultuar a Deus. Outros acreditam que há dias mais importantes e separáveis para o seu culto e o seu devocional entregue ao Senhor. São crenças, mas qual é a verdade? A verdade é que você tem que se alimentar, a verdade é que você tem que ter cuidado sim com certos alimentos por causa da sua saúde, a verdade é que você também precisa entender que o jejum é necessário para a nossa espiritualidade, e a verdade é que um dia todos nós prestaremos conta diante de Deus pelas atitudes que tomamos. O que está claro aqui é que Paulo estava defendendo a existência de questões fora da lei moral universal de Deus, que exigiam uma decisão pessoal entre a pessoa e Deus. Eu conheço algumas pessoas que defendem enfaticamente que para honrar o dia do Senhor, elas devem se abster de comprar qualquer coisa no domingo. Eu compro o que eu quiser comprar qualquer dia que eu puder comprar. Algumas pessoas acham certo colocar seus filhos em escolas cristãs.
e acham errado matricular seus filhos em escolas públicas. Muitas dessas pessoas não condenam quem age diferente delas. Acham que essas crenças, essas suas convicções pessoais, são melhor para a família deles. O apóstolo Paulo deixou esse assunto bastante claro quando se referiu às tradições judaicas sobre se alimentos eram puros ou impuros cerimonialmente. Eu sei que eu estou certo no Senhor Jesus que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem o considere impuro, diz Paulo no versículo 14 de Romanos 14. O ponto principal que Paulo está defendendo em Romanos 14 é que quando alguém tem uma convicção pessoal sobre alguma questão que não está tratada claramente na lei moral e doutrinária da Bíblia, não deve condenar os outros por violar sua crença particular. Esses tipos de convicções pessoais são desenvolvidas entre Deus e você e não podem ser impostas sobre as outras pessoas. A gente deve chegar a uma convicção pessoal com muito cuidado, analisando as escrituras, ouvindo os conselhos das pessoas mais sábias. Por muito tempo, eu quis impor minha crença pessoal e minha convicção sobre as outras pessoas e não apenas apresentá-las. O estudo teológico, o estudo das escrituras me fizeram ser mais equilibrado. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês na dependência da sabedoria de Deus e dessa mesma graça. Se não a base bíblica, pelo menos 3 textos respeitando texto e contexto para a sua crença, ela não é verdade, ela é uma convicção pessoal. Por exemplo, pregar com fundo musical ou não. Pregar com fundo ou sem fundo é uma crença. E qual é a verdade? Pregue a palavra com fundo musical ou sem fundo musical. Não depende do fundo musical para pregar a palavra. Usos e costumes é crença, é uma convicção de uma igreja local. Doutrina é Bíblia, é a verdade. Olha a diferença de crença para a verdade. Crença, cabelo comprido, cabelo curto. Crença, calça comprida, não escandalosa, ou vestido, ou saia. A pessoa tem a convicção de que aquelas vestes são mais compatíveis com o meio em que ela convive e é o método que ela demonstra fazer diferença. Agora, a verdade é: se vista com pudor e modéstia. A verdade é: não use de sua aparência para se sentir superior ao outro. A verdade é: não use suas vestes para sensualizar. Ande na moda sem ser vulgar. Você consegue diferenciar a crença da verdade? Então, se você crê que Deus não existe, ok, é uma crença. Isso não quer dizer que a sua crença é a verdade, pois a verdade é que Deus sim existe e não depende de que o homem creia nisso. Quando é que as pessoas abrem mão da verdade? Quando elas estão escravizadas pelo sistema maligno, dominadas por Satanás. Quem é inimigo da verdade absoluta? Se é verdade, é algo absoluto, pois não existe verdade relativa. Existe crença. A crença é relativa, a verdade não. A verdade é o que é e acabou. João 8,44, Jesus disse: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não há verdade. Jesus continua: quando o diabo mente, ou seja, quando ele acredita que o que ele está fazendo é o melhor, é o correto, isso é uma mentira, você acreditar naquilo que não é verdade, quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Aí Jesus diz no 45, mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem despreza a verdade anda no caminho da verdade relativa, e aí nós temos uma totalidade de mentira, porque se toda a verdade é relativa, a minha verdade sobre o seu pensamento é que você é um mentiroso. Jesus disse em João capítulo 14 que ele é a verdade. Então a verdade está acima de crenças. A verdade é uma
pessoa. Deus abençoe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Até a próxima.